Oiê! Eu sou a Carol e esse é o Tá Delirando, o nome de canal mais criativo que eu consegui tirar da minha cabeça. E no vídeo de hoje a gente vai fazer uma lista, exatamente. Eu não sei o quanto você sabe sobre mitologia grega, eu já acho que não sei nada, mas uma coisa que eu sei que as autoras de romance adoram escrever sobre é sobre Hades e Perséfone. Caso você não conheça esses dois, guarda um pouquinho que eu vou explicar quem eles são, tá bom? Mas no vídeo de hoje a gente vai listar 6 livros que são recontos do mito de Hades e Perséfone. Mas antes de começar o vídeo, você precisa se inscrever nesse canal. É só abaixar a tela e clicar no botãozinho vermelho. 2 segundinhos, senão você vai ficar preso no submundo igual a Perséfone. Eu vou jogar praga agora. Se inscreve nesse canal. É rápido, não te custa nada e eu garanto que você vai adorar os vídeos daqui, ok? Deixa o like também e não esquece de ativar as notificações, que sai vídeo todo sábado e eu tenho certeza que você vai gostar. Caso você não conheça Hades e Perséfone, eu vou explicar rapidinho, bem resumidamente, bem leigamente, porque eu também não sou uma expert, então é só pra vocês terem uma noção, ok? Lá na mitologia grega, que vocês devem conhecer, que tem o Zeus, que tem a Hera com quem ele é casado, que tem um monte de filho, uma pessoa que gostava de ter filho, era Zeus. Ele lá, o rei do Olimpo, rei de todos os deuses, tem 2 irmãos, que um é Poseidon, que é o rei dos mares, e tem Hades, que é o senhor do submundo, é o rei dos mortos. Tecnicamente, a Perséfone é filha de Zeus com Deméter. A maioria dos filhos dos Zeus não são com a mesma mulher. Eu não vou falar nada sobre isso. Então, tecnicamente, se você pensar, existe essa coisa do parentesco entre deuses? Não sei. Você pode pensar, a Perséfone talvez seria sobrinha do Hades? Você pode pensar dessa forma. A gente escolhe ignorar. Então, acho que deu pra dar uma situada em quem é quem. Eles são, tecnicamente, tio e sobrinha? Tecnicamente. Se fala sobre isso em qualquer livro ou em qualquer coisa? Não, porque a gente tá cagando e porque eles são deuses. Então, essa coisa do parentesco não existe. O mito oficial de Hades e Perséfone tem várias versões, então cada um conta do seu jeito. Eu não vou contar ele aqui, se você for curioso, vai pesquisar, porque tem várias versões diferentes e eu tô com medo de falar uma bobagem, mas eu vou contar um pouquinho da história de cada um dos 6 livros que a gente vai falar aqui, então se você ficar curioso, você pode ler um deles também. Não é a versão oficial, é claro, não é um dos mitos, é um reconto, mas são todos bem legais e eu já li todos e vamos falar deles. O primeiro livro se chama A Rainha Prometida. É da autora Helena Lopes e tem por volta de 300 páginas, 330 se eu não me engano. Ele está disponível pela Amazon, bem baratinho, e também pelo Kindle Unlimited para quem tem assinatura. Esse livro é um reconto, obviamente, lógico, né, Carol? Mas ele é um reconto que segue bem a linha do mito original, em que ela fica presa no submundo por 6 meses e tudo mais. Na história desse livro, a Perséfone tem essa coisa de que ela é condenada a passar 6 meses no submundo e 6 meses na Terra. Só que nesse livro ela não sabe por que ela foi condenada. Um dos mistérios do livro é a Perséfone tentando descobrir por que isso, que é uma punição que ela sofre, só que não é uma punição dela, porque ela não fez nada tecnicamente. É uma coisa que tem, acho que desde antes dela nascer, já tinha essa forma de punição, que já estava certo que isso ia acontecer lá na frente. Que quando ela ficasse de maior, ela ia ter que passar 6 meses no submundo e 6 meses na Terra, aqui. Quando a gente começa o livro, a Perséfone já está no submundo, então a gente não vê muito da vida dela antes desse acordo começar. Então a gente vê um pouco da interação dela com as almas ali no submundo. O Hades ainda é bem distante, ele realmente não aparece muito no início pra ela. E depois, quando ela volta pra Terra, a gente vê um pouco da interação dela com a mãe, a Deméter, que, apesar de ser muito chata, nesse livro ela é até aceitável. Tem livros aqui nessa lista que,
Cara, eu queria muito só chacoalhar a Deméter, que era muito chata. Mas enfim, mais pra frente do livro, a Perséfone conhece o Hades, eles passam por uma direção maior e eles firmam um acordo que eu não vou falar exatamente o que é, pra não dar spoiler, é pra você lá ler o livro. E ao mesmo tempo em que ela tá tendo esse acordo aí com o Hades, ela, na cabeça dela, ela tem o foco dela de cumprir o que ela prometeu pra mãe dela, que a única coisa que a mãe dela tinha pedido antes dela ir pro submundo era pra ela não se aproximar do Hades. Então, ao mesmo tempo em que ela tenta cumprir essa promessa pra mãe dela, ela também quer descobrir por que essa punição ocorreu, por que ela é condenada a passar 6 meses no submundo todos os anos. E em meio a tudo isso tem a profecia, que é um clássico ter essas profecias assim no meio, principalmente em relação a Hades e Perséfone. Então, tem lá a profecia, que é um dos motivos dela ter essa punição, e a profecia chega desde antes dela nascer. Eu não entendo falar sobre o livro sem dar spoiler, é difícil pra mim. Então é isso, a gente acompanha eles se aproximando um pouco mais, ela tentando descobrir o porquê ela foi punida a passar 6 meses no submundo, ela descobrindo sobre a profecia, que é algo que meio que prevê que eles vão ficar juntos, alguma coisa assim. Enfim, é um livro muito bom. A minha nota pra ele no Scooby foi 4. Pra quem não sabe, no Scooby você pode avaliar a nota inteira ou meio, tipo 3, 3.5, 4, 4.5. E a minha nota pra ele foi 4. Então é um livro bom, não é o meu reconto favorito de Hades e Perséfone, mas tá bem ali no topo da prateleira também. Então é isso. O próximo livro vai ser A Manipuladora, da autora Nina Queiroz. Ele é um reconto um pouco diferente, porque ele adapta o mito de Hades e Perséfone para os dias de hoje, é um pouco mais atual, o que é bem legal. Ele faz parte da série que se chama Deuses do Abismo, da Nina Queiroz, que são 4 livros, se eu não me engano, e cada um fala sobre um deus, vou ficar assim pelo nome. E esse livro, que é o segundo, se eu não me engano, é sobre o mito de Hades e Perséfone. Ele se passa no tempo atual, aqui, século XXI, e tanto Hades quanto a Perséfone são assassinos. Nesse livro existem 2 grupos de assassinos, por assim dizer. Um desses grupos de assassinos é onde é focado toda a série, ou seja, tem um grupo de assassinos que moram na Itália, não. Eu acho que é na Rússia, não tenho com certeza, já tem um tempo que eu li esse livro. E aí, nesse grupo de assassinos, estão os protagonistas dos 4 livros. E tem um outro grupo de assassinos, que esse sim é da Itália, se eu não me engano, que é o grupo que é liderado pelo Hades. Então, nesse livro, já no início, a Perséfone faz parte do grupo de assassinos lá da Rússia, que também é onde estão os outros 3 protagonistas dos outros livros. Ela sai de lá e vai ficar um tempo lá no grupo do Hades. Ela vai fazer um favor pra ele. E ela fica um tempo hospedada lá junto com os outros assassinos, lá na casa deles, lá na Itália. Então eu acho que é meio uma analogia, essa coisa de a Perséfone passar um tempo no submundo, e nesse livro ela vai passar um tempo no grupo de assassinos deles lá na Itália. Que eu não lembro o nome, eu tô tentando forçar minha cabeça a lembrar e poder falar, mas eu não lembro. Enfim, só um detalhe que eu quero falar, o nome deles não é esse nome de nascença. O nome deles, Hades e Perséfone, e todos os outros protagonistas também terem nomes relacionados à mitologia grega, é porque o grupo lá do qual eles faziam parte é meio que o codinome deles. Tem todos a ver com mitologia grega. E aí, coincidentemente, o Hades e Perséfone acabam ficando juntos. É isso. Coincidentemente ou não, né? É tudo bem pensado. Nesse livro, a Perséfone tem algum grau de autismo, se não me engano, alguma coisa assim. Eu não vou me aprofundar muito nisso, porque eu tenho medo de falar bobagem, então eu vou só falar coisas referentes ao que tá no livro. Então, um pouco delas tem a ver com isso, que ela é um pouco mais quieta, ela não gosta muito de toque, ela tem essa certa aversão a ser tocada. Inclusive, no livro, a gente tem algumas cenas, acho que tem 1 ou 2 cenas, em que ela dá meio que um bug, assim, porque tocaram nela e, tipo, ela não conseguia se soltar, sabe? E aí ela ficou bem agoniada. Então, esse é um ponto de gatilho, talvez, pra alguém que tenha.
Mas o livro não é tão focado nessa parte. Tem algumas cenas ou outras que pode despertar um pouco mais de gatilho, mas você pode pular elas tranquilamente. O Hades, ele é o líder desse outro grupo de assassinos que mora na Itália. Ele é o chefe de toda essa bagunça. E ele é tipo a personalidade do Hades mesmo. Bem sério, bem taciturno. Adoro essa palavra. A Perséfone vai passar um tempo na Itália. Ela fica, são 6 meses, se eu não me engano, que é relacionado com a coisa. E aí ela vai ficar lá pra ajudar ele a achar uma pessoa, um grupo lá que tá tentando matar eles. Então ela vai pra descobrir isso. Uma outra coisa, um detalhe curioso da Perséfone, que eu adorei esse livro, é que ela faz venenos. Então eu achei isso tão fantástico. Ela, nessa coisa de ficar quieta, de preferir ficar sozinha, ela gostava muito de estudar e ela começou a estudar química, alguma coisa assim. Então a área dos venenos é o lance dela, de misturar os produtos assim e matar gente. Bem bacana. É um livro muito legal, eu tô tentando lembrar aqui os detalhes na minha cabeça que eu posso falar sem dar spoiler. Mas ele é muito bom, eu realmente gostei muito dele. Minha nota pra ele no meu Scooby foi 4.5 e ele tem 501 páginas, eu acho que esqueci de comentar. Ele também tá disponível pela Amazon e pelo Kindle, caso você tenha assinatura. É isso. Eu não vou falar muito mais, porque senão eu vou começar a encher de spoiler esse negócio. Então eu vou só falar bem basiquinho. O próximo livro vai ser Os Jardins de Hades. É esse livro aqui, da Mariana Vitória. É muito bom também. Eu li ele mais recentemente, então eu lembro de mais detalhes. Mas mesmo assim eu vou ser horrível explicando, porque falar e explicar as coisas pra mim é horrível. Mas enfim, ele tem 568 páginas. Ele é o segundo maior livro dessa lista, tem um que é maior, mas ele é muito bom, então vale todas as horas que você gasta lendo, ok? Esse reconto também é um pouco diferente, ele sai ali do tradicional. Essa história, ela também se passa nos tempos atuais, só que eles não é um codinome deles, eles realmente são os deuses vivendo no tempo atual. A história desse livro é que lá no tempo em que se passa, na mitologia grega, lá antigão, eles existiam todos. E Hades e Perséfone se apaixonaram, blá 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 blá. E aí, Hades, como o rei do submundo, foi casar com Perséfone e coroar ela sua rainha. A coroação acontece no submundo. E aí, se você conhece um pouquinho das coisas do submundo, você vai lembrar lá dos rios. Que tem o rio das lamentações, tem o rio do esquecimento, que você bebe a água e você esquece de tudo, esquece até de quem você é. Tem outros rios lá, um monte de rio. E um desses rios, não sei exatamente do que é o rio, não lembro o nome do rio, mas enfim, tem um rio lá que os deuses bebem a água deles, que é alguma coisa de tipo, sei lá, é algo importante. Também é bem levado a sério pra fazer juramentos e tal. E quando você jura uma coisa, tipo, no pé do rio, ou você jura alguma coisa e bebe a água do rio, você não pode quebrar essa promessa. Enfim, a coroação da Perséfone é lá no submundo, e aí todos os deuses, todos eles mesmo, vão pro submundo, tanto os deuses quanto os semideuses, até Zeus, tipo, todos os grandões mesmo, vão lá pro submundo pra assistir a coroação da Perséfone. E aí chega o momento da coroação em que todo mundo, absolutamente todo mundo, vai beber a água desse rio, que é o rio lá do juramento, que todos vão jurar lealdade a Perséfone como rainha, e a Perséfone vai beber da água também, a Perséfone e o Hades, pra jurar lealdade ao reino lá, pra prometer que vai ser uma boa rainha. E aí, na hora que eles fazem esse juramento, todo mundo bebe a água, e alguém, não se sabe se quem, trocou a água de absolutamente todos os copos, trocou a água do rio lá das promessas pro rio do esquecimento. Então, quando todos os deuses, semideuses e um monte de gente bebe a água, eles esquecem de quem eles são. E aí, essa coisa do esquecimento, todos eles beberam a água, todo mundo esqueceu. E aí, o que você faz quando você tem uma pessoa desmemoriada, que é um deus que tem poder pra caraca? A morte, que é o Thanatos, se eu não me engano o nome, ele é uma pessoa, né? Tipo, é um ser. Enfim, ele pegou todos esses deuses e trancou eles no Tártaro. Tártaro, ele é tipo
ele é o equivalente ao inferno dentro do submundo. Tipo, todas as pessoas ruins vão pra lá pra sofrer as punições. E aí ele trancou todos esses deuses desmemoriados no fundo do Tártaro. Porque tem um monte de gente desmemoriada com o poder de provocar um dilúvio na Terra, não é uma coisa muito bacana. Enfim, se passam séculos e séculos desses deuses lá presos e adormecidos e, tipo, desmemoriados. E aí, os deuses têm uma forma de reencarnar. Eles reencarnam em corpos humanos. Tipo, tudo isso que eu falei aqui foi só a introdução, é tipo o primeiro capítulo. E aí, a gente começa no século atual, um livro que os deuses reencarnaram em corpos humanos. Então, você tem, tipo, um corpo humano, e aí só que você tem os poderes lá dos deuses. E aí, a gente tem a reencarnação dos Zeus, a reencarnação da Deméter, aquela chata. E aí, todos eles reencarnam. Então, eles não têm essa ligação de sangue, porque elas são pessoas diferentes, de famílias diferentes, de cada parte do mundo diferente, e elas simplesmente reencarnaram. Então, aqueles deuses que estavam lá no Tártaro saíram de lá e conseguiram reencarnar corpos humanos. Então, é isso. Só que eles ainda voltam sem as memórias. Então, depois de tudo isso, um pouco antes do livro começar também, a gente sabe que o Zeus, ele reencarnou lá, né, num cara velho, e aí ele revela para toda a população humana que os deuses reencarnaram. Então ele era um cara bem da hora, assim, bem poderoso. E aí ele vai fazer um discurso e aí ele fala assim, eu sou a reencarnação dos Zeus. Quando você lança uma coisa dessa, as pessoas riem na sua cara. E aí ele vai e chama uma tempestade, começa a atacar raio nas pessoas. Aí todo mundo percebe, ele é a reencarnação dos Zeus. Então ele anunciou para todo o planeta que os deuses estavam reencarnando. Beleza, ok, isso antes do livro começar. Por aí, você só sabe que isso aconteceu. E aí, esse personagem dos Zeus, ele é muito minha ideia. Por quê? Lá antes, séculos atrás, quando todos os deuses estavam vivos, metade desses deuses poderosos são filhos de Zeus, com zilhares de mulheres diferentes. Eu já falei isso no início do vídeo, que a maioria dos filhos de Zeus são mulheres diferentes. Eu acho que o filho do Zeus, exatamente com a esposa dele, que é a Hera, se eu não me engano, tem um filho. E ele tem, tipo assim, uns 8 filhos. Enfim, reencarnaram no século XXI, estão na Terra. E os outros deuses nascerem, você pensa, Zeus se encarnou. Aí você vai pegar lá um filho de Zeus, tipo Atena. Como é que ela vai reencarnar? Porque ela é filha dele. Ou seja, ele, como humano, a encarnação do Zeus lá, do Deus, saiu tendo filho com um monte de gente. Para todos os deuses se encarnarem de novo. E outro detalhe, o Zeus é o único que tem todas as memórias. Só que ele também não sabe quem foi que trocou as águas lá, porque ele não viu isso antes dele morrer. Enfim, mas o Zeus é o único que tem as memórias e ele até fala, tipo, quando perguntam por que as memórias, ele fala, eu sou o rei do Olimpo, então ele não bebeu a água porque ele não tem que jurar lealdade a Perséfone, então ele não precisava beber. Então ele foi o único que não bebeu a água, então ele tem todas as memórias, só que ao mesmo tempo ele não sabe quem foi que trocou a água. Mas por ele ter todas essas memórias, ele sabe que ele precisa fazer um monte de filho. E aí os outros deuses vão reencarnando também. A Deméter reencarna lá no Havaí, ela nasce lá no Havaí. Zeus, em algum momento, depois de já casado com Hera, vai atrás da Deméter, lá no Havaí, tem uma filha da Deméter, fica lá até a bebê nascer, depois vai embora. Ele faz isso com todas as mulheres. Tá lá no livro que ele tem o filho com a mulher, ele fica lá até ter a criança e depois ele vai embora pra fazer outro filho em outro lugar, porque ele tem que reencarnar todos os deuses. Enfim, a Perséfone nasce. O livro começa já com a Perséfone grande, a Perséfone maior de idade, obviamente. A Perséfone mora lá no Havaí com a Deméter. Lá também tem outros deuses, se eu não me engano, que estão lá, mas eu não vou lembrar o nome. Eu acho que a Artemis está lá. É confuso, porque eles têm os nomes de humanos deles, só que ao mesmo tempo eles são as encarnações. Então, tipo assim, eu aqui, Carol, tenho meu nome, me chamo Carol, só que aí eu sou a encarnação do tipo da Atena. Não sou, mas enfim. Então lá, eles têm os nomes de todos os deuses, só que não é como eles são chamados, eles têm os nomes deles normais. E é cada nome mais estranho que o outro, então eu não decorei nenhum. Bacana. Então, lá no Havaí,
mora Deméter e a Perséfone. Elas moram juntas e tem uma floricultura, porque quem não sabe, a Deméter é a deusa da vida ou da primavera, alguma coisa assim. Não lembro. E a Perséfone é a deusa da primavera, ela gosta de fogo e das coisas. E elas têm uma floricultura. Lá moram outros 3 deuses também, que são filhos de Zeus, que moram lá, que são amigos da Perséfone, mas eu não vou lembrar quem. E o livro começa quando o Hades vai lá pro Havaí também. Vai ele e o Thanatos, se eu não me engano, que é a morte, que lá nesse livro se chama Manox, é o nome dele. E aí eles vão pro Havaí, eles estão fugindo porque ele não tem, eles não sabem que os outros deuses estão lá, que a Perséfone tá lá, mas eles vão lá pro Havaí, abrem uma funerária, inclusive, a coisa mais mórbida. E aí o Hades conhece a Perséfone quando ele vai lá na floricultura, que recomendaram pra ele que era a melhor floricultura, porque ele precisa de gente pra fazer as flores pros velórios. Então é bem macabro. Mas enfim, um pouco mais pra frente, um pouco, descobre-se que os Zeus e todos os filhos deles e todo mundo vão pro Havaí também. Porque lembra que eu falei que o Zeus era empresário lá, alto, todo poderoso? Ele já tem ele tá abrindo uma usina, alguma coisa assim, de energia lá no Havaí. Então ele vai fazer uma festa, ele anuncia que vai fazer uma festa, e é pra todos os deuses, semideuses, todo mundo que tá reencarnado ir lá pra fazer uma reunião de todos eles no mesmo espaço. Corta pra essa reunião acontece, todos os deuses e semideuses vão, incluindo Hades e Perséfone. Ela vai lá, inclusive, sem contar com a mãe dela, porque a mãe dela é uma chata controladora. Enfim, o pai dele aparece lá na festa, faz um barraco e tudo mais. O Hades finalmente mata ele, ele abre uma cratera assim no chão, no asfalto mesmo. Eles estão lá no último andar do prédio, ele vai lá na janela, ele abre um buraco assim no chão, lá embaixo na rua, e o pai dele cai. Então ele cai nesse buraco que dá direto no submundo e morre. O Hades também ia se jogar dentro desse buraco. Eu não tenho certeza se ele ia morrer, ele só ia ir pro submundo, eu acho. A Perséfone, vendo que ele ia se jogar também e ia cair, ela não conhecia ele direito, ela só tinha visto ele uma vez lá na floricultura. E aí, enfim, quando ela vê que ele vai cair, ela corre, empurra ele pra ele não cair, só que ela cai no lugar dele. Olha que inteligência. Aí ela vai pro hospital, ela percebe que ela tá viva, ela pergunta como ela tá viva. Dentro de tudo isso, a Perséfone a Deméter tenta prender ela em casa, e aí ela foge, ela vai no cemitério, nem pergunta. Ela vai lá pro cemitério, acha o Hades, aí aparece um monte de polícia, porque por causa daquele negócio lá que o Hades abriu uma cratera no chão, todos os deuses, coisa assim, tá sendo perseguido, porque a humanidade tá maluca, né? Porque o cara abriu uma cratera direto pro inferno. Aí, bacana, aparece a polícia lá no cemitério onde ela tá com o Hades. E aí, pra eles fugirem, o Hades vai lá e abre uma escada pro inferno. E aí fala pra Perséfone se ela vem junto. Só que, depois que ela entra no submundo, ela não pode sair. E aí, a Deméter lá na Terra, vendo que a filha dela fugiu, ela dá uma de louca. Como ela é a deusa do clima, alguma coisa assim, ela traz um inverno congelante pro mundo, ela bagunça toda a climatização. Então, onde antes era frio, tá um calor absurdo. E onde antes era calor, tá tipo nevando. Então ela bagunça tudo isso. E aí, resultado disso, milhões de pessoas morrem. E aí a Perséfone passa uns meses lá no submundo. E os deuses que estão lá na Terra tentam convencer a Deméter a parar. Tipo, pelo amor de Deus, minha filha, para. E aí a Perséfone, depois de alguns meses lá no submundo, ela volta pra Terra pra fazer finalmente a mãe dela parar com aquele clima. Tudo isso já aconteceu. A Perséfone foi sequestrada pelo Hades, porque tem o sequestrada, né? Que é a única forma da Deméter deixar ela em paz e não atazanar a menina, eles têm que fingir que o Hades sequestra a Perséfone. Porque ela não ia deixar a Perséfone em paz. Isso eu tô falando lá na primeira vez. Teve a coroação lá, deu ruim. E aí isso tá acontecendo tudo de novo. E aí ela continua matando gente, até chegar lá um momento em que a Perséfone volta. E aí quando ela volta, porque tipo, tava matando milhares e milhares de pessoas antes da hora delas morrerem, a Perséfone finalmente volta pra Terra lá, fala pra Deméter. E aí a gente percebe que a mãe dela é maluca. E aí, tipo, quando você vê a interação entre as duas depois que a Perséfone volta,
não tem outra palavra mais gentil pra descrever. Maluca. Bem maluca. E aí vai pro pó, isso já é tipo metade do livro. E aí daí eles vão tentando mais acertar, né? Porque mesmo com a Perséfone de volta, teve aquela coisa, né? Se ela saiu do submundo é porque ela se tornou parte dele. Então ela precisa voltar. E aí a Deméter quer ela, tipo, quer que a Perséfone fique com ela pro resto da vida. E isso não tem como acontecer. E aí depois que a Perséfone volta, continua ainda essa saga de tentar dialogar com a Deméter, tentar fazer dar certo. E aí tem que ir enfrentando as coisas. Eu não sei como seguir daqui pra frente sem dar spoiler. Isso aí que eu falei, eu não considero spoiler, foi só mesmo na história. Eu não contei nenhum desfecho nem nada, nenhuma solução que foi contada, então tá tranquilo. Mas daqui pra frente eu não sei como seguir sem dar spoiler, então é isso, eu vou acabar aqui. Mas eu gosto desse livro, é um livro bom, mas de todos os recontos que eu li de Perséfone, esse foi o que mais passei raiva. Porque, apesar de ter sido satisfatório, eu gostei do final, inclusive, eu queria que a Deméter tivesse morto. Isso talvez me torne uma pessoa? Talvez. Eu achei o final satisfatório. Não mataram a Deméter. Então, não é um spoiler, gente. Ela não morre, mas dá um jeito de consertar toda a bagunça. Mas, cara, que moça chata. Finalmente eu vou parar de falar desse livro. Quando eu começo a falar de livro, eu vou 10, 15 minutos seguidos falando dele, porque eu não sei a hora de parar. Enfim, ele tem 568 páginas, ele tá na Amazon, também você pode ler pelo Kindle Unlimited, caso você tenha assinatura, você pode comprar o e-book dele pela Amazon, e ele também está disponível na versão física pela Cabana Vermelha. Então, é isso. Caso você queira ele físico pra você sentir o cheirinho, pra você botar na sua estante, ok? É isso. Ah, e a minha nota pra ele, que eu esqueci de falar, no meu Scooby, a minha nota tá 3.5. Por quê? Apesar de eu ter falado que é bom, 3.5 é uma nota de livro bom. Dessa lista é o que mais me fez passar raiva. Então, tipo, tava em 30% do livro, eu já tava com raiva. Eu terminei esse livro com raiva, eu tava na metade do livro com raiva. Eu terminei ele na força da raiva, mas é um livro bom, só que eu sou estressada. Então, próximo livro, finalmente, é esse livro aqui, que é A Maldição do Amor, da autora Zoe Evans. Ele tem 826 páginas e ele é bom, ele é bem bom. A minha nota pra ele foi 4, porque dá uma nota maior que isso, é tipo assim, tem que ser o dono do meu coração. Mas enfim, ele é um livro muito bom, é um outro reconto de Hades Perséfone, e ele também se passa lá, tipo, no tempo da mitologia mesmo, não é uma coisa do século atual. Como o título já diz, nesse livro tem uma maldição do amor, que é Hades conhece Perséfone, Perséfone conhece Hades, blá 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 blá, pipipipopopó, não precisa de detalhes, isso aí, eles se conhecem, bacana. Eles se apaixonam, e aí acontece aquela mesma coisa. O Hades leva a Perséfone pro submundo, a Perséfone queria fugir dali o mais rápido possível, só que ela sabia que a mãe dela, a Deméter, não ia deixar ela em paz, então eles fingem como se o Hades tivesse sequestrado ela pro submundo. Beleza, bacana. Lá eles se apaixonam e tudo mais, incrível, bacana. A Deméter dá uma de louca novamente, começa a matar gente novamente, e aí chega uma hora em que Deméter e Zeus vão lá pro submundo, porque uma das coisas malucas desse livro é que a Deméter, aquela chata, queria dar Perséfone pra casar com Zeus. Sim, aquele mesmo cara, aquele mesmo deus em que a Deméter se uniu pra criar a Perséfone, ela queria dar Perséfone pra casar com ele. E aí foi um dos motivos da Perséfone ter fugido, porque ela não aguentava mais aquilo, e aí ela vai pro submundo, ela se apaixona pelo Hades. Chega um momento em que a Deméter e Zeus vão lá atrás dela, vão fazer o Hades devolver ela, que na verdade ela não estava sequestrada, mas enfim. E aí ela fala que tá apaixonada, eles estão apaixonados e blá 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 blá.
E aí, inclusive, ela fala que tinha comido a fruta lá dentro do comando. Então, que agora ela estava presa ao submundo, que ela tinha que ficar lá. E aí, a Deméter, indignada com tudo aquilo, fala: então, a gente vai fazer um acordo. Um acordo, não sei se eu vou conseguir explicar exatamente. A Perséfone, ela tem que voltar pro submundo, e toda vez que ela voltar, ela vai estar sem memória. Ela não vai conseguir se lembrar de nada, nem de como eles se apaixonaram, nem de quem ela é, nada. E aí, toda vez que ela voltar pra lá, o Hades tem que conseguir fazer ela se apaixonar e comer o comando de novo, sem nenhuma memória. E aí, uma das regras dessa maldição também é que a Perséfone não pode olhar pra ele. E aí, já no começo do livro, a primeira cena do livro, a primeira mesmo, é uma das vezes em que ela volta. E que eu achei essa primeira cena uma vibe muito Bela e a Fera. Que é a Perséfone, ela não sabe que o nome dela é Perséfone, ela não lembra de nada, ela tá desmemoriada. E aí ela tá fugindo lá, porque tipo assim, o submundo vai ter um monte de... tem uma área lá com muitos monstros e tal, muito bicho. E aí ela tá fugindo lá de uma aranha gigante que tá tentando matar ela. E aí, sem memória nenhuma, ela não sabe como é que ela foi parar ali. Ela só acordou, tava numa caverna com uma pilha de corpos lá, comido, e com uma aranha gigante tentando matar ela. E aí ela sai correndo, aí chega uma hora depois ela correr. Capítulo na frente, em que ela chega numa casa assim bem grande. E aí tem uma moça lá que abre a porta, que tá sendo bem chata. E aí beleza, ela pede pra se hospedar lá na casa porque ela tá machucada, a roupa dela tá toda rasgada, ela tá sem comer e sem beber um tempão. E aí, beleza, ela pede pra se hospedar na casa. E aí a moça deixa ela entrar. Ela fala, só tem uma regra. Quando você estiver fora do seu quarto, você tem que usar a venda. Pegou? Ok. E aí, beleza, ela se hospeda nessa casa, ela fica lá por um tempo. E aí, toda vez que ela vai sair do quarto, ela usa a venda. E aí, ela quer muito agradecer o senhor da casa lá, o dono da casa, que deixou ela ficar. E aí, todas as interações que eles têm, ele é meio grosso, ele não gosta de falar com ela, de ficar perto dela. Ele é muito chato, um belo de um chato. Chega um dia, depois de acho que semanas que ela tá lá nessa casa hospedada, que ela ouve, ele tocava música, então ela ouve a música lá que ele tá tocando, e ela percebe, ele chegou em casa. E aí ela fala, eu vou atrás dele. Só que nessa hora, ela já tava tão cansada, porque ele já tinha sido tão chato, mas tão chato, que ela não usa venda. E aí na hora que ela entra lá no cômodo que ele tava, ela abre a porta assim, a primeira coisa que ela vê em cima na parede assim, é um quadro com a pintura dela, exatamente a cara dela, só que os olhos estão diferentes. Os olhos dela estão roxos e na pintura tá verde. E aí depois ela desce o olhar assim, e aí ele ali parado. E aí no momento em que ela olha pra ele, é tipo assim, 5 segundos, ele faz uma cara de desolação. E aí ela lembra, ela começa a lembrar de tudo da vida dela. E aí só dá pra ela falar, Hades, eu te amo. E ela vira pó, ela vira cinzas, ela morre. E aí, beleza, a gente começa o livro dela voltando lá pra casa, voltando pra Deméter. E essa, por incrível que pareça, foi a tentativa, eu quero que vocês chutem, antes de eu falar. A Deméter lá, que é toda a maldição, eles perguntam lá, quantas tentativas a gente tem? Porque ela vai voltar pro mundo desmemoriada. E a Deméter fala, vocês têm 1000 chances. Isso porque eu tô sendo caridosa, tá? E aí, eu quero que vocês chutem aqui nos comentários. Se você ainda tá aqui nesse vídeo, pelo amor de Deus, chuta aqui nos comentários qual o número dessa tentativa. Sem roubar, não vale roubar. Quantos você acha? Tem que eles tinham 1000 chances pra ela voltar pro seu mundo desmemoriado. E aí, ela não pode ver ele, ou seja, ela tem que usar a venda. E ele tem que fazer ela se apaixonar por ele. E ela querer ficar lá a ponto dela comer o comando por vontade própria. E essa foi a tentativa que acabou de ver 997. Tipo, é surreal o quanto você tentou 997 vezes por 1000 anos. Porque era uma tentativa por ano. Ela descia a cada inverno, se não me engano. Então era uma vez por ano. E foram durante 1000 anos. E, cara, tem que ser muito burro pra você não conseguir fazer isso dar certo. Principalmente
realmente quando você vê lá no final a tentativa que dá certo finalmente, a 999, quando você vê que dá certo, você descobre a maneira como deu certo, e ela lá vendo os negocinhos, eu não vou falar pra vocês, meu Deus, mas quando você vê a maneira como ela descobre que ela é a Perséfone lá no submundo, e aí que ela fala, tá, vamos resolver isso aqui, é a coisa mais idiota, porque ele poderia ter feito isso na tentativa 200. Eu não vou falar sobre isso, senão eu vou ficar revoltada. Porque, nossa, que saco, como é que faltou inteligência naquela pessoa? Porque não é nem ele que descobre a solução. Ele tava com a solução na palma da mão dele. E é ela que vai lá e acha o negócio. E aí começa o bababá, que ela vai descobrir que ela é Perséfone. E aí, na tentativa 999, eu acho, eu já tinha morrido todos os romances que ela tinha que comer. Depois de 1000 anos em que ele não teve um pingo de inteligência pra descobrir esse negócio, como fazer esse negócio, que ela conseguiu descobrir, e que tipo assim, que era uma coisa tão óbvia, tão... entendeu? É tão falta de noção. E aí, ela finalmente descobre, quando ela descobre, já tinha morrido todos os romances, e a coisa que ela tem que fazer pra eles ficarem juntos, eu não vou falar porque é spoiler, mas... cara... ai, que... me dá um ódio no meu coração, sabe? Isso não é uma coisa boa, não é uma coisa saudável, não é bonito, mas que raiva. Nossa, o livro inteiro é bom, o livro inteiro é ótimo, mas no final, cara, eu queria pegar todos os personagens daquele livro e jogar eles no fundo do Tártaro. Lembra? Lá do inferno? Prender eles lá embaixo, ficar pra sempre lá, porque, nossa, que povo burro. Jesus, o livro é bom, a gente vai acompanhar essa saga aí das tentativas da Perséfone de acabar com essa maldição, de finalmente conseguir comer o romã lá e voltar do submundo, e do Hades tentando fazer esse negócio dar certo também, pra ela poder comer a merda da fruta, e também da Perséfone ali se libertando das garras da mãe, daquela maluca que queria entregar a Perséfone pra casar com Zeus. Então, o livro é bem legal, são 826 páginas, como eu falei, mas é tão... você fica presa ali dentro que eu li esse livro em um dia. E tipo assim, mesmo com essas coisas, eu li ele pelo Kindle, gente, enfim, eu li ele pelo Kindle, e eu já vi muita gente falando dessas coisas, tipo, espaçamento duplo, que as pessoas fazem entre uma linha e outra, ou entre uma estrofe e outra, tipo assim, entre um parágrafo e outro, pra ficar com mais páginas no livro, mas mesmo assim, 826 páginas, é como se eu tivesse espaçamento triplo. Eu li ele em tipo, menos de 12 horas. Eu fiquei maluca com esse livro. Eu só surtei, eu peguei um domingo e eu li ele inteiro de uma vez. Quando eu terminei ele, eu olhei, era 2 da manhã, e eu fiquei tipo assim, o que eu fiz na minha vida? Que eu terminei esse livro em um dia. É um livro muito bom, é um dos meus favoritos também. Vou reler? Não, porque página pra caramba também. Eu tenho a história na cabeça, tá ótimo. Mas eu indico super pra eles a ler. Então é bom, é te fazer passar um pouco de raiva. Vai, com toda certeza, certeza absoluta. Não vai fazer te passar tanta raiva quanto aquele outro livro que eu falei antes, que é Os Jardins de Hades. Ele te faz querer chorar de ódio. Esse livro te faz passar um pouquinho de raiva? Faz, mas é uma raiva saudável, uma raiva moderada. Então é isso. O próximo livro eu espero falar bem resumidamente, graças a Deus. Esse livro aqui se chama O Pacto de Dalila, da autora ou autor, que tá aqui S.M. Silveira. Enfim, esse livro eu não tenho certeza absoluta se é um conto de Hades e Perséfone. Eu lembro de quando eu li ele, tava na sinopse que era, mas a maior parte do livro eu não consegui achar essa parte que é um conto. É só pro final que parece que chega uma hora em que ela realmente vai lá pro inferno e tudo mais, e que ela come a romã, e aí ela fica presa lá, que é uma coisa boa, tá? Ela come a romã por vontade própria, e aí ela vira lá a rainha da bagaça toda. Mas, ao decorrer de todo o livro, eu não vi tantos detalhes que remetam à história de Hades e Perséfone. Ele não parece tão longo conto. Ele tem 500 páginas, a minha nota pra ele foi 4, coisinha boa. E ele foi bem legal, eu li ele bem rápido também. Eu vou resumir bastante aqui a sinopse, a história, porque eu vou falar dele bem rapidinho.
Ele conta a história da protagonista que se chama Dalila, bem óbvio. E nessa história ela é uma escritora que tem um pai de merda, com uma mulher de merda, com uma mãe de merda. E aí ela resolve, algum dia da vida dela, ela vai num sebo, ela encontra um grimório lá com um feitiço e ela resolve tentar fazer um pacto, uma coisa assim, beleza. Ela tá no cemitério, pega os ingredientes, tudo, tenta fazer o negócio, começa a chover e aí ela pensa que não deu muito certo. Uns 2 minutos depois, ela ouve uma voz atrás dela, o diabo está ali. Bem saudável. Ele se apresenta pra ela como Samael, que é um dos nomes dados a ele, enfim. Então, ele se apresenta pra ela assim, ela sabe que ele é o diabo, enfim, ela faz um pacto pra ela ficar famosa, e aí ele, como todos os pactos, como toda a história, esse mito que traz esses pactos, ele pede a alma dela, beleza. E aí ela tem 4 anos, se eu não me engano, pra aproveitar tudo, e aí depois ele vai vindo buscar a alma dela. No meio disso tudo aí, vai acontecendo umas coisas, a melhor amiga dela consegue estudar lá em Nova York, ela vai junto, no início eu acho que ela tava no Rio, se eu não me engano, no Brasil, no início do livro. E aí ela se muda pra Nova York junto com a melhor amiga que vai estudar lá, ela começa a escrever, e aí depois de um tempo ela consegue vender o livro como editora, ela lança o livro faz sucesso, e aí ela consegue fazer uma adaptação do livro, ou seja, o livro dela fez tanto sucesso que vai ser adaptado, vão fazer uma série e tudo mais. E aí, no meio de tudo isso, lá, tipo, isso aí já vai se passando anos, passam uns 3 anos, ou seja, falta pouco pra ela acabar. E aí, ela começa a ser perseguida, porque esse grimório que ela achou lá no sebo fazia parte de uma sociedade secreta lá, que agora estão caçando ela, porque ela tá com grimório, ou seja, eles querem o grimório de volta. Então, no meio de tudo isso, a gente vê ela tentando escrever a trilogia de livros dela, os negócios da adaptação do livro dela também, e essa coisa dela tentando descobrir quem são essas pessoas que estão atrás dela, e ela tentando se livrar deles também, né? E é isso. E aí, essa é a história do livro. Como eu falei, não tem muitos detalhes que remetam a contos de Jadis Persephone. Isso vai vir mais pro final. É um livro bem saudável, assim, nada pra te fazer ter medo. Eu não sei nem como eu li esse livro, nem como tava a minha saúde mental quando eu li isso, porque eu sou cagada com coisa de terror. Eu não vejo filme de terror, eu não consigo nem ler livro de terror. Quando eu fui ler esse livro, cara, eu não sei como é que eu consegui ler isso, porque foi com as luzes acesas, foi com as portas fechadas, foi com tudo trancado, porque, nossa, eu fico apavorada. Então, é isso. E o último livro, graças ao bom Deus, ao bom pai, ao bom filho, finalmente é o mais famoso, eu acho, Deuses de Neon, da autora Kate Robert. E é tipo, eu acho que é um dos mais famosos contos de Jadis Persephone. Pelo menos foi o primeiro que eu conheci, foi o primeiro que eu li. Ele tem 300 e poucas páginas, se eu não me engano, eu acho que por aí. E ele é, tipo, muito bom. Ele foi o único livro dessa lista que ganhou uma nota 4.5. Mentira, não foi não. A manipuladora também. Eu esqueci, então finge que eu não falei isso. Ele é muito bom e ele tem vários detalhes do mito original. Ele também é um pouco diferente. Ele não se passa exatamente no nosso século, mas ele é mais moderno, assim, vamos dizer. A gente não sabe exatamente como se passa, mas ele tem coisas diferentes. Por exemplo, o Olimpo, ele é retratado mais ou menos como uma cidade, mais ou menos assim, que é comandada pelos deuses. A gente não tem os detalhes de fora do Olimpo, então é meio difícil entender se é uma cidade ou se é realmente o Olimpo como o céu ou algo do tipo. Mas ele é retratado mais ou menos como uma cidade, e tem os dois lados da cidade. Tem a cidade alta, que é comandada pelos Zeus, e a cidade baixa, que é comandada pelo Hades. Nesse livro, Persephone, filha da Deméter, ela não é filha de Zeus, porque apesar deles serem deuses, quando a gente pensa em deuses, assim, a gente pensa em uma coisa que sempre existiu. Então, eles são meio que deuses, mas com um aspecto mais humano. No sentido, tipo, eles têm um período de vida normal, igual aos humanos. Eles nascem, eles morrem, eles têm os pais deles e tudo mais. Então,
eu acho que eles não têm poderes, assim. Não, eles não têm poderes, assim, tipo, não é uma coisa sobrenatural. É tudo muito da realidade, por dizer assim. Então o Olimpo é como uma cidade, que tem a cidade alta, como os Zeus, a cidade baixa, praia, essas coisas eu já falei. E aí eles não têm poderes. Então, tipo a Deméter, que é a deusa nem lembro de que aquela deusa, enfim, ela, como o poder dela na mitologia, assim, seria, ela ajuda nas plantações, nas coisas do tipo, para dar alimento com os poderes dela. E em Deuses de Neon, ela cuida das alimentações, então, tipo assim, das remessas de comida. Só que ela faz isso como um ser humano, entendeu? Tipo, toda a parte da alimentação passa por ela, de suprimentos e tudo mais. É ela que controla todas essas coisas. Só que, tipo, não é com poderes. É só que essa é a função dela, é o cargo dela, controlar essa parte. Então, todos eles têm esse aspecto mais humano. Não tem poderes e tudo mais. Nessa história, existem os 13. Eu não tenho certeza se é uma coisa já da mitologia ou não. E aí os 13 são basicamente os deuses ali principais. Então vai ter Zeus, vai ter Poseidon, eu acho. Tem o Hades, a Deméter, a Hera, que é a esposa dos Zeus. Enfim, aí nessa história a gente tem o Zeus, claro. Ele é casado da Hera. A Hera, basicamente, o papel dela, ela tem um papel importante, mas nesse livro o papel dela é meio que ser a esposa de Zeus. Nesse livro a gente vem do momento em que não existe uma era, porque as esposas deles estão mortas. Já no início, tem aquela coisa de novo da Deméter querer dar a Perséfone para casar com ele. Então eles meio que arranjam uma emboscada ali, que fazem uma festa, não contam para ela sobre o que é a festa. E aí o Zeus só pede ela em casamento na frente de todo mundo, pede a Perséfone em casamento. E aí, no meio de todo mundo, todos aqueles 13 poderosos ali, ela não pode dizer não, então ela só diz sim. E é isso. E todo mundo sabe que o Zeus tem a fama de que matou as últimas 3 esposas, ou seja, ele matou as últimas 3 eras. Porque lá nesse livro, o nome não é como, tipo, não é um nome de batismo. O nome dos deuses é meio como um cargo. Então, como a Hera é a esposa de Deus, a partir do momento que você se casa com Zeus, você vira Hera. Então ela é meio que um título, não um nome em si. Não é tipo, você é a Hera. É a partir do momento que surge um cargo, aí você ocupa ele, você vira o nome dessa pessoa. Então, tipo, a Deméter, ela não nasceu com esse nome. Ela ocupa o cargo de Deméter agora. Então ela é a Deméter. Enfim, lá nessa festa que mostram ela, a Perséfone diz sim pra se casar com o Zeus. E aí ela fica tipo, eu preciso sair daqui agora, depois que ela diz sim. E aí ela vai correndo. E aí ela só sai do prédio ali, ela vai pra rua e ela começa a andar. E ela vai indo. Chega um momento em que ela percebe que ela tá sendo perseguida. E aí ela percebe que são os capangas de Zeus. E aí ela vai andando. E ela vai chegando perto do rio. A cidade alta e a cidade baixa são divididas por esse rio que tem 3 pontes. Ela vai chegando perto do rio, e ela não tem pra onde sair, porque estão perseguindo ela, e aí ela resolve atravessar uma das pontes. E aí tem uma coisa tipo assim, ninguém atravessa essas pontes, e é super difícil atravessar elas. E é uma coisa meio que enfiada na mente das pessoas ali, ninguém sabe porque não tem esse tráfego entre a cidade alta e a cidade baixa. As pessoas não passam pela ponte, é muito raro alguém atravessar aquela ponte. E até porque as pontes são extremamente difíceis de atravessar, você sente uma dor enorme quando você está passando. Então a maioria das pessoas só tem um instinto de ficar longe. E aí a Perséfone, como ela está sendo perseguida, ela fala, vou atravessar a ponte. Ela, na força de vontade dela, atravessa a ponte. E quando ela chega do outro lado, tem um cara lá parado. E aí ela fala, me ajuda, porque ela olha pra trás, né, eu tô perseguindo ela. E aí ele estende a mão pra ela vir, porque ele não pode ajudar ela a atravessar a ponte, faz parte do tratado, ele não pode atravessar. Quem é esse cara? Hades. Ele tá ali, ele mora na cidade baixa. Então ela atravessa toda a ponte sozinha, e aí ela chega lá na cidade baixa e ele protege ela. E aí, a partir do momento que ela vai pra cidade baixa, as pessoas que estavam lá perseguindo ela não podem mais ir atrás dela. E aí o Hades
meio que começa a proteger ela. E aí, a partir daí, o livro se desenrola. Então a Perséfone vai lá pra Cidade Baixa, vai conhecer o Hades, porque até então ela não sabia que ele era real. Tipo, ela achava, ele era um mito, ela achava que ele tinha morrido, porque ela achava que existia um Hades em alguma época, só que ele já tinha sido morto há muito tempo. E na verdade esse Hades que foi morto era o pai dele. Então quando o pai dele morreu, ele virou Hades. Só que as pessoas da Cidade Alta não têm conhecimento disso. Então o Hades é meio que um mito por ali. E aí quando ela vai pra Cidade Baixa, ela encontra ele, e aí ela conhece ele. E aí o livro vai a partir daí, ela conhecendo a Cidade Baixa, conhecendo ele, e ela tentando descobrir um jeito de não ter que voltar, porque ela não quer se casar com Zeus, só foi meio que forçada aquilo. Então é isso, a partir daí o livro se desenrola. Como eu já disse, ele é um dos meus favoritos de recontos de Hades e Perséfone. E é um livro bem bom, bem interessante. Tem mais livros dessa série também que vão retratar outros deuses da mitologia grega. E eu acho que fazem parte desse mesmo universo. Então, se você ficar curiosa para mais deles, tem os livros das irmãs da Perséfone, porque nesse livro ela não é filha única. Ela tem 2 irmãs. Então, se você quiser mais livros de mitologia, é uma série até muito longa, eu acho. Tem vários livros, cada um sobre um deus e um casal diferente, que você pode ler. E é isso. Esses são todos os 6 recontos de Hades e Perséfone que eu separei aqui pra falar com vocês sobre. Eu não sei nem quanto tempo esse vídeo vai ficar aqui, já tá com 1 hora e pouco de vídeo. Então eu tô com medo de editar isso, que vai ficar gigantesco. Eu espero que vocês tenham gostado aqui da minha falação. Eu tentei explicar o melhor que eu pude. Tipo, quando é pra falar de livro, eu começo a falar e não paro mais. Então eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que talvez vocês tenham se interessado por algum livro. E é isso, gente. Eu nem sei mais o que falar, depois de 1 hora falando, eu já não tenho mais voz pra estar aqui. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. A partir daqui eu só vou embora, tá? Então tchau. É isso, mas antes de acabar, antes de sair desse vídeo, já se inscreve, não vai esquecer. É só você descer a tela, vai aqui bem rapidinho, agora. Vai lá, que eu tô esperando. Só você descer aqui a tela e apertar o botãozinho vermelho do inscreva-se. E também já deixa o like, porque olha aqui, eu fiquei 1 hora falando pra fazer vídeo pra vocês. Eu não lembro qual foi a última vez na minha vida que eu fiquei 1 hora seguida falando. Então, vai lá deixar o like e também ativa o sininho das notificações, porque tem vídeo todo sábado. E são vídeos muito legais, que eu tenho certeza que vocês vão gostar, ok? Então é isso. Tchau, até o próximo sábado. E adiós!